ao Pedro Venceslau agora, porque sempre quando acaba uma eleição vem sempre o mesmo papo, federação partidária, porque os nanicos precisam sobreviver, né, Pedro? E aí eles articulam algum tipo de federação partidária para conseguirem ter uma bancada que consiga fazer a diferença no Congresso Nacional. Conta pra gente quais são os partidos que estudam esse casamento arranjado. Casamento arranjado, mas a diferença em relação aos outros casamentos é que nesse caso ele tem que durar no mínimo 4 anos. Não pode separar, não. Casou, tem que aguentar pelo menos uma Copa do Mundo, uma Olimpíada e um processo eleitoral. Os advogados com os quais eu conversei, o Arthur Rolo foi um deles, Fernando Neisser também, me explicaram que se o partido rompe com a federação, ele não pode entrar em outra federação, não pode fazer coligação e fica sem dinheiro do fundo partidário por 2 eleições seguidas, ou seja, um suicídio. Dito isso, os partidos já estão olhando para 2026. É o caso, por exemplo, do PSDB, que nesse momento tem uma federação com o Cidadania. A leitura entre os tucanos é que essa federação dificilmente vai ser reeditada por conta de interesses locais da política no Rio de Janeiro. Mas a conversa está acontecendo mesmo assim. O PSDB, isso me disse o Marconi Perillo, está conversando com o PDT e o Solidariedade para tentar formar uma federação de olho na eleição presidencial e na eleição para governadores, deputados e senadores daqui a 2 anos. Acontece que o PDT também é alvo do PSB. Semana passada teve uma reunião da Executiva Nacional do PSB, na qual foi aberta a possibilidade de diálogo com o PDT para formarem uma federação. O problema aí é regional, ou diria até familiar, porque no Ceará, Ciro Gomes rompeu com o irmão Cid Gomes. Cid Gomes foi para o PSB e Ciro Gomes continuou no PDT. Os dois estão em pé de guerra agora no segundo turno da eleição para a prefeitura. O Ciro Gomes está apoiando o candidato bolsonarista do PL contra o candidato do PT ali na capital. Então eles teriam que resolver esse impasse nesse momento. No outro campo político, no outro lado do espectro partidário, o PP e os Republicanos também já estão em conversas avançadas para a formação de uma federação. Nesse caso, o objetivo deles não é sobreviver à cláusula de barreiras, porque essa estratagema da federação foi uma saída para que os partidos pudessem se reunir sem necessariamente se fundir, para dessa forma conseguir ultrapassar o sarrafo do critério de corte, da cláusula de barreira, e assim continuar tendo dinheiro do fundo partidário e tempo de televisão. Os Republicanos e o PP podem se unir já em 2025, pensando na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Nesse caso, eles criariam ali um bloco que teria mais influência na hora de emplacar os seus nomes para cargos da mesa diretora e também para as comissões, como a CCJ, poderosíssima CCJ, CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Relações Internacionais. Eu citei aqui as mais visadas. O PL e o PT, como nós já comentamos aqui, estão de olho na primeira vice-presidência e na Secretaria-Geral da Mesa. Primeira secretaria, que são os cargos mais visados. Mas se esses dois partidos se juntam, eles começam a ter poder de fogo para poder sonhar um pouco mais alto e eventualmente demandar cargos mais vistosos, tanto entre as comissões como na própria mesa diretora.